Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lícia Montoro, sou professora da Fiel Barbantes. Vamos agora para mais uma videoaula? A peça que vamos estar aprendendo na aula de hoje é esse estojo porta-agulha. Ele é todo confeccionado em crochê. Eu vou mostrar para vocês agora como fica aqui na parte de dentro. Abrindo então aqui o botão. Cabe várias agulhas, com várias repartições. Eu explico para você fazer maior e menor. Os materiais que eu vou estar precisando para a aula de hoje é o fio Extra Kids da Fiel Barbantes, um produto 100% algodão. Ele tem a Tex 516, contém 250 metros e 130 gramas cada novelo. É um fio que tem um excelente rendimento, é bem macio e tem uma cartela de cores bem grande que você pode estar conferindo no site da Fiel Barbantes. Eu vou estar utilizando duas cores predominantes, que é o laranja e o caramelo, pouca coisa do preto e do rosé. Além do fio, eu vou precisar de uma tesoura para os arremates, duas pérolas preto, um botão marrom ou preto, marcador de carreira, agulha de tapeçaria e vou estar trabalhando com a agulha de crochê da Fiel 2,5 mm. Vamos então para o nosso passo a passo. A primeira parte do nosso estojo é feita toda em pontos altos. A parte laranja é ponto alto em relevo, podendo também ser apenas ponto alto tradicional, e a parte caramelo é feita com ponto alto tradicional. Esta largura de estojo eu preparei para receber as agulhas de bambu. Então, eu estou utilizando elas como medida, deixando aqui um dedinho de espaço de sobra. Se você estiver usando o estojo para colocar agulhas maiores, tesoura, também você pode estar fazendo aqui mais comprido. A base dele é bem simples, você pode estar adaptando aí para qualquer outro tamanho. Para começar, nós vamos trabalhar aqui um cordão com 40 correntes e depois duas para dar a altura do ponto. Eu trabalhei 40 pontos por 12 carreiras com o meu laranja, sendo ele ponto alto em relevo para ficar essa nervurinha aqui no meu trabalho. E depois eu trabalhei aqui com o caramelo, apenas ponto alto. Então, vocês percebam a diferença do ponto. Aqui fica bem reto e aqui fica com esses degrauzinhos. É bem tranquilo de estar fazendo. Eu já tenho essa parte adiantado, mas eu vou explicar para vocês como chegar neste resultado. Com a agulha 2,5, começo com o fio laranja. Vou fazer uma amostra aqui para vocês, porque aqui é repetição de ponto alto. Eu vou explicar qual é a diferença do ponto relevo e qual é a diferença aqui do ponto alto tradicional. Você começa fazendo um nozinho e trabalha aí o cordão de correntes equivalente à medida que você precisa. No meu caso, eu trabalhei 42 correntes para obter 40 pontos. Vou fazer uma amostra aqui com vocês só para mostrar o ponto. Todo o restante vamos estar fazendo juntos. Laço o fio, volto na quarta corrente e trabalho o meu primeiro ponto alto. Este é o primeiro ponto, mas as correntes valem como um ponto também. Então, aqui eu já posso contar como 2. Para cada corrente de base, trabalho um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto até chegar no final desse meu cordão de correntes. Chegando aqui no final do trabalho, eu vou explicar então primeiro o ponto alto tradicional. É feito o ponto alto, duas correntes apenas para subir o ponto, você pode colocar de 2 a 3 correntes e você vai virar o trabalho para o avesso. O ponto alto tradicional, nós colocamos a agulha aqui no espaço do ponto e trabalhamos ele. É assim que vocês vão trabalhar os pontos caramelo. São 10 carreiras com 40 pontos.
Então, vamos trabalhando ponto sobre ponto, até chegar aí no comprimento da minha carreira todinha. Como nós vamos ter a carinha da raposa na parte caramelo, eu não quis trabalhar com ponto em relevo. E na parte laranja, eu quis dar aí um pontinho diferente, por isso eu trabalhei o relevo. Chegou aqui no final, trabalho meu último ponto na corrente. Então, este é o ponto tradicional, é o que você vai fazer aqui no caramelo, porque é ponto sobre ponto, usando os dois lados da corrente. Já o ponto relevo, que foi o que eu trabalhei com a cor laranja, eu trabalho a primeira carreira normalmente, depois na segunda carreira em diante, eu faço aqui as duas correntes e trabalho substituindo, no lugar de eu colocar aqui a agulha atravessando as duas laçadas do ponto, eu vou usar só a laçada de trás, aqui da minha corrente. Assim, venho na próxima e vou trabalhando ponto sobre ponto, todos os pontos usando o lado de trás. E olha aí qual é a diferença do trabalho. Fica este degrau aqui. E foi isso que eu fiz aqui. Caramelo ponto sobre ponto e laranja degrauzinho. Se você quiser trabalhar tudo ponto sobre ponto, pode trabalhar também. Eu tenho aqui um total de 22 carreiras, sendo 12 laranja e 10 caramelo. Nós precisamos ter a mesma quantidade de carreiras. Eu venho agora, então, novamente com o meu laranja e vou fazer as últimas duas carreiras. Venho aqui no final, prendo o meu fio no último ponto. Não precisa ser em relevo. Olha, aqui eu fiz relevo. Olha como fica o acabamento bem bonito. Quando eu fechar o estojo, vai ficar essa marquinha aqui. Se eu quiser fazer essa mesma marca aqui, eu pego aqui também, usando apenas o lado de trás, puxo o meu fio com a agulha dentro desse espaço. Não se preocupe em guardar esse fio aqui agora, porque nós vamos casear todo o estojo com ponto baixo. E aí, ele vai ser escondido. Coloquei aqui o nozinho. Da onde eu parei, eu subo as duas correntes. Esse fio laranja, eu já vou aproveitar e esconder ele aqui por dentro. Se eu quiser esconder o caramelo, dá certo também, ó. Eu coloco os dois um perto do outro e vou trabalhar os meus pontos altos, passando os dois fios aqui por cima da agulha, e assim eu já faço um arremate. Então, para finalizar aqui a base do estojo, depois de trabalhar 10 carreiras com caramelo, vou trabalhar 2 carreiras com o laranja. E retorno com vocês para dar continuidade. Concluí, então, aqui as minhas 2 carreiras. Lembrando que aqui também em relevo, todo ponto laranjinha é relevo. Vamos fazer agora a parte interna. Nós temos um total de 24 carreiras aqui. Então, daqui mesmo onde eu parei, para não precisar fazer nó, eu subo 2 correntes, vou trabalhar também só na alça de dentro do ponto. Eu trabalho aqui um total de 5 centímetros. Eu vou subir, então, 5 centímetros no meu ponto, dá em média 10 pontos altos. Mas eu vou explicar para você como você pode estar fazendo para trabalhar aí, qual é o tamanho necessário que você precisa para sua agulha não ficar caindo. Então, aqui você vai fazer os seus pontos. Essa aqui vai ser a parte de dentro. E você vai trabalhar aqui. Coloca a agulha, não precisa ser exatamente na pontinha. E aqui, essa parte vai ficar interna. Se eu parar aqui, eu vou ficar com a agulha bem pouquinho escondido. Vai ficar só essa pontinha aqui, ó. Então, eu vou fazer até ficar no meio aqui da agulha.
Então, eu preciso fazer mais alguns pontinhos, vai ficar com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pontos no total. Esse foi o tamanho que eu escolhi. Então, aí você sabendo o que é essa parte, você consegue saber aí também qual o tamanho que você quer. Eu vou seguir até completar 14 pontos altos. Pego em relevo. Deixa eu contar aqui meus pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 pontos. Primeira carreira. Para fazer a segunda carreira, eu trabalho 2 pontos, viro o trabalho para o avesso. E desço aqui os 13 pontos, né? Porque as correntes já valem como 1. Esta que eu estou fazendo é a segunda carreira. Depois, chegando lá embaixo, eu subo 2 correntes, viro de novo e vou repetir até ficar com 24 carreiras ou até chegar do outro lado do nosso estojo. Então, eu vou fazer, essa parte vai ficar assim. Esta parte, ela tem que chegar até aqui deste lado. Eu vou chegar até aqui e já retorno com vocês para podermos estar fazendo a costura. Carreiras adiantadas e deixa eu mostrar para vocês como ficou. Eu tenho um total aqui de 24 carreiras, mas por que eu falei para vocês? Ou faz a mesma quantidade de carreiras ou veja quantas carreiras você precisa para chegar até a outra ponta. A parte do ponto alto normal, ela não dá elasticidade nenhuma, mas o ponto alto em relevo, ele dá uma certa elasticidade. O que isso significa? Eu tenho 24 carreiras na base, porém, aqui eu tenho apenas 21 carreiras, foi o suficiente, porque mesmo se eu quiser, ó, colocar esticado, ele ainda passa 2 carreiras, tá vendo assim? Então, você vai trabalhar as carreiras até chegar o outro lado. Feito essa parte, vamos arrematar o fio. A costura daqui e daqui vai ser feita tudo de uma só vez. Pega, então, uma agulha de medida, coloca aqui dentro. E aqui no final da sua agulha, ou se for de alumínio, não, você precisa de necessariamente usar essa medida, mas eu vou pular aqui 2, 4, 6, 8, 10 pontinhos. Venho aqui no pontinho de número 10, laço só a argolinha de fora, ainda com o meu fio laranja, eu vou aqui amarrar o meu fio. Essa ponta, depois, na hora da finalização, esconde ela. Aqui vai ser um pouquinho mais difícil para pegar a agulha, mas dá certo também, e aqui vai ser super rápido. Eu vou trabalhar aqui uma média de 2 carreiras, olha como dá certo. A minha agulha ocupou 2 carreiras. Então, eu vou fazer 4 correntes, coloco aqui a agulha, trago o fio, 1, 2, 3, 4. Venho aqui na laçada da frente, ó, pulo uma carreira na da frente, seguindo aqui, ó, o mesmo ponto para ficar certinho. E vou pegar aqui só a laçadinha de dentro do ponto que eu fiz. Se você quiser, você pode colocar aí uma agulha um pouquinho menor. E ele não vai aparecer desse outro lado. E aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou repetir. 1, 2, 3, 4. Pulo uma carreira e na próxima venho aqui no ponto. Olha, literalmente no ponto. Prende com ponto baixíssimo. Se o pontinho for muito apertado, você pode usar 5 correntes. Se for muito larguinho, você pode colocar uma corrente a menos. Aí você vai vendo o tanto de correntes que você coloca para ultrapassar 2 carreiras. Aí você vai usando a laçada de trás aqui do seu trabalho e vai prendendo com baixíssimo.
Eu vou fazer essa parte caramelo e já mostro pra vocês como vai ser mais fácil aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora como pegar aqui na parte laranja, onde tem o ponto relevo. Trabalhei aqui o último, pulo uma, na segunda, olha como fica mais fácil aqui. E agora, então, eu vou continuar, chegar lá até o final e cortar o meu fio lá na ponta. Ok, então aqui no meio já fizemos aqui as divisórias. Essas divisórias servem para você tanto colocar assim a agulha e travar, tanto quanto para você colocar um exemplo. Deixa eu tirar esse marcador daqui. Aí eu quero guardar alguns marcadores aqui dentro. Você pode guardar também, tá? Então fica aí um acessório a mais aqui no nosso estojo. Vamos agora pegar a parte de baixo do nosso estojo e nós vamos prender primeiro esta parte aqui e depois todo o contorno. Pega a agulha, o fio e prende aqui no último ponto. Eu vou dar um nozinho aqui na ponta para não ficar saindo. Agora sim. Essas pontas, na hora de fazer o contorno, dá para esconder todas. Venho aqui, conto bem certinho meus pontos, para não ficar nenhum de fora. Coloco a agulha na parte menor e na parte maior, atravessando aqui o ponto. Eu vou colocar a agulha e mostro para vocês. Desse jeito. Aqui eu puxo o fio para dentro para fazer um ponto baixíssimo. Já lacrei, então, essa ponta aqui. Eu vou estar fazendo agora alguns pontos travando esta base aqui. Então, eu uso o marcador e vou travar aqui ao meio, para não ter risco de eu apertar mais de um lado e apertar menos do outro, porque ele é comprido. Chegou aqui, eu caminho, então, com ponto baixo, atravessando o meio do meu ponto. E vou caminhar por, olha, caminhei por uma carreira de ponto. Na segunda carreira, quando eu chegar entre a segunda e a terceira, eu faço o ponto baixo, abaixo minha peça e vou ver se eu caí na carreira do relevo. Não, então eu vou até a próxima, isso aproveitando aqui que tem o relevo. Quando chegar na parte caramelo que não vai ter o relevo, eu faço sem relevo mesmo. Não é necessário aqui você ter a mesma quantidade de argolas que tem aqui. Nós só vamos dar uma pequena prendida para essa parte não ficar assim solta. Cheguei então na carreira que tem o relevo. Eu venho, prendo aqui na carreira do relevo da base com um baixíssimo. Caminho com ponto baixo até a próxima carreira em relevo. Então, eu venho aqui na parte que eu estou aplicando e vou fazer pontos baixos até chegar aqui na parte que eu tenho um relevinho. Faço um ponto baixo, abaixo essa parte e um baixíssimo aqui na peça. No ponto bem certinho aqui, onde finaliza aqui essa parte que nós estamos aplicando. Eu sei que é um pouquinho ruim de ver, laranja no laranja, mas observem. Aqui é o ponto baixo e aqui é a carreira onde estou prendendo com baixíssimo. E assim vai ficando as divisórias. Se atente se vai passar agulha entre uma divisória e outra, tá certo? Eu vou fazer esse processo até chegar aqui. Finalizei aqui e cortei o fio. Vamos agora fazer a carreira de acabamento e depois vir para a parte dos acessórios. Eu vou virar o trabalho, então, para o avesso. Em qualquer ponta, eu vou colocar aqui ainda o meu fio laranja.
meu fio caramelo eu já não vou estar mais utilizando. Amarrei aqui, fiz uma corrente, lacei. É a hora de guardar todos os arremates de fio. Para cada ponto que eu tenho na base, eu vou trabalhar um ponto baixo. Trabalhando então todo o contorno. Parte laranja será feita com ponto baixo, parte caramelo será feita também com ponto baixo. Já estou finalizando aqui a parte do arremate, depois a sobrinha que ficar, eu posso estar vindo com a tesoura e fazer o arremate. Para a ponta aqui do nosso estojo ficar bem quadradinha, chegou aqui, você vai trabalhar os dois ladinhos junto para poder fechar essa parte que ficou faltando. Aqui no final, depois de ter feito o seu último ponto baixo, você vai trabalhar uma corrente e no mesmo lugar um ponto baixo. Essa já é a quina aqui do nosso trabalho. Deste outro lado, você vai trabalhar costurando os dois lados também, para poder fechar a parte de baixo. Vai contornar este lado e o último, então você vai parar exatamente onde você começou. Depois de ter finalizado essa parte, eu volto para começarmos a dar aí a modelagem de raposinha. Base toda concluída, aqui já temos então a repartição para colocar as agulhas. E você ficou com várias repartições que você pode colocar agulha tanto só de um lado quanto do outro, usar para colocar acessório e assim vai ficar o estojinho aqui na parte interna. Vamos começar a fazer os detalhes da parte de fora. Para isso, precisamos dobrar ao meio bem certinho e colocar o botão. Então, você vai pegar o seu botãozinho e vai colocar no meio. Nós temos aqui 10 carreiras, eu conto 5 carreiras, entre a quinta e a sexta, eu coloco meu botão bem na parte central. Eu vou pegar então a minha agulha, com a agulha eu vou costurar o meu botão aqui, usando o extra kids preto. Ok, costurei então aqui o botão e vou começar a trabalhar deste outro lado, do lado de fora. Venho com laranja, pulo aqui 8 pontos, 2, 4, 6, 8. No ponto de número 9, eu coloco minha agulha e prendo meu fio. Vou agora aqui subir 2 correntes e não vou trabalhar ponto em relevo. Eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto até deixar os últimos 8 pontos lá do outro lado sem trabalhar. É onde eu coloquei aqui meu marcador. Contei 8 pontos e no ponto de número 9 marquei. Então, eu tenho que fazer toda essa parte aqui com pontos altos. Fiquei então com 24 pontos contando as minhas correntes. Eu vou trabalhar mais uma carreira de 24 pontos. Fiz 2 correntes, volto trabalhando ponto sobre ponto. A partir da terceira carreira, começaremos a fazer as diminuições. Segunda carreira concluída, a terceira carreira eu já faço as 2 correntes, viro. Aqui no início e na ponta terá uma diminuição. Então, eu coloco aqui a agulha, trabalho meio ponto alto, deixo na agulha e venho no ponto da frente e trabalho meio ponto alto. Tiro de uma só vez. Então, o que era para ser 3 pontos, agora eu tenho 2 pontos na agulha. Sigo trabalhando ponto sobre ponto, até deixar os últimos 2 pontos sem trabalhar. Aqui no final, nos últimos 2 pontos, eu trabalho meio ponto e venho no último ponto, também trabalho nele meio ponto e fecho os 2 juntos. Quarta volta, começo fazendo então 2 correntes, viro trabalho e uma nova diminuição. Faço meio ponto alto, fecho os 2 juntos. Continuo fazendo ponto sobre ponto na carreira e no final, nos últimos 2, eu repito uma diminuição.
carreira, trabalho 2 correntes e nesta volta não terá diminuição. Eu vou vir e vou trabalhar ponto sobre ponto. Volta agora de número 6, trabalhei as 2 correntes, viro o trabalho e começo colocando novamente uma diminuição no início da carreira, sigo ponto sobre ponto e uma diminuição no final da carreira. Volta número 7, fiz as 2 correntes, virei e vou estar trabalhando novamente a diminuição no início, ponto sobre ponto e a diminuição no final. Feito então aqui a volta de número 7, eu já vou vendo como vai ficando aqui no meu trabalho. Eu vou trabalhar as próximas 3 voltas, volta de número 8, 9 e 10, seguindo a mesma coisa. 2 correntes para subir, uma diminuição no começo e uma diminuição no final. Eu vou fazer essas 3 diminuições nessas 3 carreiras e já mostro para vocês. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Eu vou cortar o fio. Vou vir aqui em cima onde eu comecei, vou prender o fio e vou fazer da mesma forma que eu fiz toda a lateral do estojo. Eu vou contornar com pontos baixos. Amarro o fio. Vou contornar aqui embaixo e aqui em cima, chegar aqui, eu arremato o fio. Aí, nós vamos voltar junto para fazer a parte das orelhas. Daqui eu já prendi o fio, vou guardar esse arremate de fio aqui do começo, o do final, e volto com vocês. Finalizei o contorno, já posso vir aqui e fechar. Eu até já abri o espaço aqui do meu botão é grande, então eu precisei afrouxar um pouquinho aqui o ponto. Já temos aqui, então, a parte da frente do nosso estojo. E antes de fazer a orelha, vamos estar colocando, então, o olhinho e usar também o fio rosé. A minha pérola é pequenininha. Eu vou colocar uma aqui, bem na altura, uma carreira antes do botão, e a outra aqui do lado. Só aqui em cima, porque essa ponta aqui, ela simboliza, então, o nosso focinho. Então, eu vou colocar aqui em cima e já mostro o bordado para vocês. Pronto. Aqui à frente vai ficar assim. Esse pontinho que tem aqui é o rosé, para fazer uma pequena bochechinha de cada lado. E agora, quando eu fechar, vai ficar, então, o botão aqui e os olhinhos do lado de fora, tá? Você pode usar uma pérola maior, bordar também o olhinho, fica aí a seu critério. Vamos fazer agora a parte da orelhinha? Para dar aqui a finalização, então, do nosso estojo. Venho com laranja. Lembra que aqui nós pulamos 8 pontos? Então, aqui nós vamos trabalhar 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho aqui e prendo o fio laranja. Subo aqui uma corrente e vou trabalhar com pontos baixos. Vai dar um total de, com a corrente, 8 pontos baixos. 4, 5, 6, 7 e 8. Já escondi aqui o fio, depois eu posso estar arrematando. Segunda carreira, 8 pontos também. Então, a corrente vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Terceira carreira, eu faço uma corrente, viro e coloco aqui 8 pontos novamente. Então, a volta número 1, 2 e 3 são feitas com 8 pontos cada. Volta número 4, nós fazemos uma corrente, vira, uma diminuição de ponto baixo, coloca a agulha, traz o fio e segura. Coloca a agulha, traz o fio e segura, tira tudo de uma só vez. Um ponto, 2, 3 e uma diminuição aqui no final também. Uma corrente, vira o trabalho. A corrente vale um ponto, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou cortar o fio e tirar aqui da agulha. Venho com o meu fio preto. Aqui mesmo onde eu parei, eu tenho 6 pontos. Vou pegar aqui no primeiro ponto. Prende bem. E aqui eu trabalho uma corrente, uma diminuição, já estou guardando o fio aqui atrás, um ponto e uma diminuição. Uma corrente, vira o trabalho. Eu vou ajeitando sempre os fios que vai ficando aqui atrás. Agora sim. E faço uma diminuição. Então, a última volta vai ficar com uma corrente e uma diminuição. Ajeitei ali a minha laçadinha para não ficar frouxa. Já posso estar vindo aqui, cortando o fio, arremato. Vou esconder todas essas pontinhas de fio e fazer a outra orelha. Aqui vai dar certinho para mostrar a orelha aqui do lado, tá certo? Vou repetir aqui do outro lado. Eu espero que você tenha gostado de aprender a confeccionar essa peça. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação logo abaixo, deixar o seu comentário. E se você fizer peças usando as aulas aqui da Fial e produtos Fial, coloque a hashtag SouFial para podermos ir até lá ver a sua arte. Um beijo e até a próxima videoaula!